bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dica, sou fundador da Fueltech, mas eu estou aqui hoje para mostrar histórias de carros, de inovação, de viagens, de loucuras e hoje uma saga nova que eu estou apresentando aqui para vocês, que eu estou muito empolgado, muito feliz de estar podendo fazer isso aqui nos Estados Unidos. Para quem já acompanhou no canal da Fueltech Brasil, os projetos do Gol elétrico, do Fusca elétrico e outros projetos que a gente está tocando pelo Brasil, vocês vão ver aqui agora como estão os projetos dos carros elétricos aqui na Fueltech USA. E vocês vão ver hoje o primeiro projeto que nós estamos fazendo na Fueltech USA de um carro elétrico. E esse carro nós escolhemos a dedo para o público americano, para mostrar para eles como converter um carro tradicional que eles gostam muito para ser elétrico. Então é o seguinte, ó, prepara o chimarrão, bota na TV, porque hoje vai ser legal, hoje vai ser muita informação nova, muita informação diferente e está começando a saga do Mustang elétrico com várias novidades aí, vocês vão ver. Então assiste aí e deixa os comentários para que eu quero saber o que vocês estão achando, se vocês acham que esse carro vai ficar legal. Para começar aqui o episódio, ó, olha a nossa nova decoração aqui na parede, ó. O que vocês acharam? O Dragster do Sidney Grandão Frigo, ele sempre ficava em cima de um armário grande que a gente tinha e a gente brincou com ele esses dias: ô Grandão, já que não vai correr com esse Dragster, vamos botar ele na parede aqui como decoração, né? Os caras penduram um carro de Fórmula 1, penduram um monte de coisa aí, a gente tem um Dragster, um Top Fuel, vamos mostrar ele. Não é qualquer Dragster, né? É um Top Fuel. Então, se a gente for pensar o seguinte, ó, o brasileiro mais rápido da história na arrancada... Tá aí, ó, pendurado, com as cores do Brasil ainda, né? Aham, coisa mais linda. É. Aí, cara, fizeram uma armação aqui da NASA, né? Pra pendurar, acho que dá pra... Dá pra ligar o carro em cima, fazer um burnout na parede, seria inédito. Claro que ele tá sem motor ali, mas pelo menos tem as rodas, tem os eixos, tem a carroceria, que é muito legal ali. A pintura desse carro aqui é muito bonita, ó. Ainda assim, eu acho que ele correu faz uns 5 anos atrás, ó. É, mais eu acho, hein? Por aí, né? 6, 7 anos, cara. Olha que legal a pintura desse carro. Muito bacana. Mas agora aqui, ó, Luiz, vamos falar um pouco sobre o projeto elétrico aqui que a gente está fazendo na Fueltech USA e essa nova saga aqui que a gente inventou. Na verdade foi o seguinte, ó, a gente fez o projeto, a divisão de eletrificação da Fueltech, né? A gente começou no Brasil há uns 5 anos atrás e aqui nos Estados Unidos de uma certa maneira também, a desenvolver e pensar nos carros elétricos, como fazer. Até a desculpa que eu usei para comprar o Tesla foi que eu tinha que desenvolver. Não, tu tinha que desenvolver, cara. Tinha que desenvolver, tinha que aprender como é que os carros Por isso elétricos... já teve dois, né? Teve modelos diferentes. Já tive dois e tal, então... Certeza, né? Exato, a gente tem que desenvolver, tem que aprender com tecnologias novas e agora a gente se viu obrigado, né? Ah, você é obrigado, né? Nós tivemos que fazer um projeto aqui nos Estados Unidos para botar a mão em algum carro elétrico, fazer um projeto aqui nos Estados Unidos. O Gol a gente fez no Brasil. Foi um dos primeiros projetos. Quem já assistiu, vou repetir, né? Quem não assistiu, vai no canal da Fueltech Brasil e assiste lá os vídeos. Acho que tem uns 3 ou 4 vídeos já no canal sobre sobre eles, né? O projeto, sobre a eletrificação, né? Tudo, o Gol, o Fusca amarelo, todos os carros ali. E explica tudo. Só que como a gente está aqui nos Estados Unidos e está andando em paralelo esse desenvolvimento, agora a gente já está num ponto onde a gente pode fazer uma aplicação aqui. E aí o que a gente resolveu fazer foi, na verdade, escolher um carro que para o americano representa alguma coisa emocional, assim, alguma coisa que traz uma memória emotiva, né? E eu vou te dizer, hein, eu me lembro muito da rivalidade no Brasil do Gol e do Opala. É? Existe essa rivalidade, né? Mas aqui nos Estados Unidos, como tem muito mais carro, né? Teve muito mais carro aqui do que no Brasil, né? Várias variantes. E a gente descobriu que, na verdade, existe um símbolo, né? Existem outros, mas esse cara é quase onipresente, né? Porque pensa na arrancada, é o que tu mais vê na arrancada. Não importa a variante, tem versão Pro Mode desse carro. Tem versão com pneu 235, 275, 315, slick pequeno, slick grande. Vamos nas paredes ali, ó. Tem uns Sim, nos tem uns quadros na parede. Então uma turbina, 2 turbinas, small block, big block, nitro, supercharger, procharger, screw blower. Cara, o que tu imaginar de preparação que dá pra fazer, alguém já fez nesse carro. Exato. Motor Ford, motor Chevrolet, motor Dodge, né? Só que faltou esse é o motor elétrico. E eles chamam esse carro aqui do Mustang Fox Body, né? Isso. Que é, aqui ó, temos um representante aqui que é o do Michael Bunton, é um cliente amigão nosso aqui. Pra quem no Brasil gosta de falar que troca motor, que Chevette com motor AP, esse é o carro que mais troca motor no É o que mais troca. no mundo. Esse aqui é com LS. É com LS, Esse Chevrolet. aqui é com LS.
E câmbio de Suburban 3 marchas. Sim, esse carro chegou a virar 4,7 4,7. nos 200 metros. Com álcool de poço. Depois a gente botou metanol, botou turbina melhor, virou 4,4. É. 4,4 nos 200. E aqui acho que tem mais algum. Aqui, ó. Esse aqui é o Ziff Hudson. Ah, esse aqui é muito famoso, ó. Esse cara foi o primeiro cara a virar nos 3 segundos, né, com o pneu 275. Era o single turbo mais rápido da história, né? Esse aqui quando ele tava com uma turbina só, 118 milímetros, né? E agora, esse carro ainda existe, é 2 turbinas, né? Tem 2 turbinas aqui. E ele tá aposentando o carro. Ele tá trocando o carro porque é um carro muito similar ao original, né? Sim. Esse carro tem uma suspensão original parecida com uma Forlink. E eles fazem Forlink em cima da original. Só que ela é bem curta, né? Os braços aí são dá bem uma curtinhos. roubadinha. E ele varia o ângulo muito rápido, então não é o Forlink ideal. Mas eles chamam de ainda a suspensão original. Sim. Né? Eles chamam de original. Vamos ver se tem mais algum. Aqui tem os carros do Roderjan, ó, do Fábio Costa ali, o do grandão. Ah, S10 do Larry Larson, moto na Em Malta. Em Malta. Aqui, ó. É o Ron Moenx e o Jeff Pierce. É, do um Jeff fogaréu Pierce. bonito, coisa linda. Aqui, ó. E aí, outro Fox Body aqui, ó. Esse daqui era com motor Ford, era um motor Proline Ford, né? É. Small Block Ford. Foi um dos primeiros carros da Fueltech nos Estados Unidos. É, foi um dos primeiros 4 domésticos, né? Isso, Sean a Harris. usar os carros nos Estados Unidos. Eu me lembro que a gente foi viajar lá até a oficina deles para instalar a primeira vez. Foi um chicote adaptador, fomos pra pista e essa aí foi a primeira vez na pista. Foi na época que eu tava começando a fazer o visto de trabalho para poder vir para cá. Tava vindo pro Brasil, para cá, pro Brasil, para cá. É, exato. Esse carro aí acho que foi eu, o Kaká e o Heraldo. Isso. Viajamos lá, fizemos toda a missão. Foi uma missão isso aí. Tem mais algum Fox Body aí? Esse daqui, ó, icônico, né? Ah, liga a luz aí. Esse cara aqui foi o primeiro a virar 5 segundos nos 400 metros de primeiro radial. É. Pneu radial pequeno, virou 5 segundos nos 400 metros. Fantástico. Esse carro é fantástico. Hoje tem um novo dono, né? Mas o cara não tá correndo muito. Agora é Pro 275 esse carro e... Cara, não sei, talvez ele esteja no Dux aí. Na próxima, daqui a uns fim de semana, né? Esse é só uns exemplos para mostrar como esse carro é querido na arrancada e como é o carro de arrancada mais popular, assim, é sem dúvida o número 1 carro escolhido para arrancada no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Pensa em volume, tá? Volume, arrancada, os Estados Unidos tá e ele de foi, longe. E ele foi escolhido muito por causa do tamanho, eu acho, né? Ele é uma mistura de coisas, né? Então, tipo assim, ele é leve, certo? Por tamanho dele, ele é leve. Ele já vem com V8 tração traseira, o eixo traseiro é aquele Ford 8.8 clássico. Sim. Então, te permite fazer um monte de tractana nele antes de ter que sair trocando tudo, né? Porque a base do carro aguenta. Só que é o seguinte, quando tu já tá com o pé na jaca, tu continua, né? Facilita, né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar ele, começa a fazer, bota nitro, bota não sei o que, tu não precisa mexer mais nada. Só que a partir desse momento tu não vai trocar de carro, né? Sim. Tu continua o carro, daí os caras começaram a fazer eixo maior, câmbio maior, daí tiveram que botar o motor maior, mas foi indo, né? Foi indo sem parar, né? E esse carro aqui, então, ele é assim, de uma analogia, ele é mais, ele é o único carro que é literalmente assim, poderia dizer que é o Gol e o Opala dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, exatamente. É. Porque, tipo assim, vocês veem Gol com motor de Opala 6 cilindros? Não, né? Cara, se tiver um que outro, porque o cara fez de propósito pra provocar, Eu mas tu nunca não vê. vi. Tu vê o Opala AP, Até já vi. tu até já viu, mas não é uma coisa que tu vê toda hora, Sim, mas não né? é corrida. Esse cara aqui, tu vê com todos os motores de todas as marcas. 2JZ, tem gente que bota 2JZ nesse cara aqui, entendeu? Então, tipo assim, E ele é um carro assim, unânime. ele é um carro da década de 82 a 93, eu acho, né? É, isso. Então ele é um carro que foi muita gente cresceu, assim, se for pensar a nossa adolescência e quem nasceu na década de 70, 80, que é exatamente a maioria dos caras que estão correndo agora, a adolescência deles, ele foi sonhando ter um Mustang desse. Então ele exatamente é o carro que nem para nós, no Brasil, vou dar um exemplo, a minha idade, eu tenho 40 anos de idade hoje. A minha década de começar a paixão por carros foi na década de 90, então por isso que eu gosto de Calibra, eu gosto de Gol, GTI, eu gosto desses carros da época ali que eram... O mais legal, se tu olhar assim, ó, se tu entrar no carro e mostrar o painel lembra do Gol quadrado. É. Lembra do Gol quadrado. E se tu dirigir o carro, o câmbio e a embreagem parece um Chevette ou um Opala. A sensação que tu tem de um Chevette ou Opala, não parece câmbio de AP, sabe? O que é o termo Fox Body? Por que é? Porque Fox é no sentido de pequeno, né? Não, que assim, ó, aqui nos Estados Unidos existe denominação, né? De nome de chassi, na verdade não é nos Estados Unidos, qualquer carro, né? Então, carros têm gerações, por exemplo, o BMW usa E38, E32, blá blá blá. A Chevrolet usa às vezes uma plataforma Alfa. Mas tu acha que a Ford Ford nomeou? Teve um nome. Não é um apelido carinhoso, Não, será? porque é o seguinte, ó. Se tu pegar, assim como a Chevrolet, a Ford, eles têm submarcas, né? Existe Fox Body, que se não me engano é da Mercury.
Cara, eu sempre tive a impressão de que Fox Body era assim, Fox no sentido de que o Fox, ele é um bicho, um animal menor, né? E pequenininho. Eu sempre pensei que fosse isso. Não, tanto é que o carro é um Mustang, né? Que é um cavalo, né? Sim, mas então, é quase como se fosse um cavalo Fox. E ele é maior do que o Mustang anterior. Ah, é? Ele não é menor. Acho O Mustang era menor. O primeiro Mustang era 6 em linha, era pequenininho. Bom, o próprio Corvette, esse faz carro assim, era ó, muito pequenininho. Né? se alguém souber essa Conta a história, história pra nós, né? conta a história nos comentários aqui. Conta a história, por que Fox? Por que chama Fox Body? Mas que eles Fox? chamam, é o body, corpo, né? Então é o corpo de Fox. Como é que é a tradução de Fox mesmo? É Fox é raposa. raposa, né? Isso. Então é o corpo de raposa. E de novo, não é só Ford. Não é só Ford. As submarcas da Ford que usam esse, tem o Zephyr, tá? O Zephyr, que o Ziff Hudson tinha um, não sei se você lembra. É que ele é um Fox. Tá. E ele também é chamado de Fox, então ele também é um Fox. A gente sabe que é daquela geração, né? Então o que a gente fez? A gente decidiu, cara, tem que ser um Fox Body por causa de todo o nosso nível de clientela, assim, todos os caras que vêm no Dinamon, todos os caras que correm com o Feutec de Admite arrancada. que tu queria um, né? Não, a gente tinha, essa é outra parte, né? Esse é mil e uma Não era pra ter desculpas. falado, mas desculpa aí. Esse é 1001 desculpas pra justificar pra família, amigos, sócios, empregados e tudo que precisar e por que precisa comprar um carro. Eu vou botar a capa do livro aqui, ó. Ó, tu já teve um Mustang, o teu era 2017, né? Eu tive um. E eu tive um 2014. Cara, sabe, eu nem te falei. Sabe o Mustang 2017 que eu tinha? Onde é que ele tá? Eu vendi pro Ozzy, né? Ah, lá em Orlando. Sabe o Glenn Adams? Sei. Andou com ele no final de semana e virou 9.8. Borró. Do nada. Eu tinha um Mustang branco que eu... Biturbo. Biturbo com, sei lá, eu nunca medi, mas era pra ter mais. Forte, hein? Tem que ter 1000 cavalos. Tem que ter 1000 cavalos. Empurrava de Só alto. que eu nunca levei pra pista, acabei ficando com o carro numa época que logo chegou o C8 e aí eu acabei vendendo o carro sem fazer nada. E... Coração GM, né? Quando chegou o Corvette, você abalou. Aí me abalei pelo Corvette, só encrenca, né? Mas tudo bem, irmão. Teve as partes boas aí, o recorde mundial. Mas aí eu vendi o Mustang e hoje eles andaram agora. Me mandou no final de semana todo que feliz. legal, lá. hein? Que legal, né? Ó, aquele carro é bonito. Era um Mustangão bonitão, bonito. Né? Mas bom, vamos voltar aqui. Ó. Então o que a gente fez? A gente pegou e escolheu, cara, tem que ser um Fox Body. Aí nós saímos uma luta, assim, procurando, pedimos pra amigos, pedimos pro Felipe Andrés, que é um parceirão, um fordeiro. O fordeiro, né? Perguntando pra todos os fordeiros. Ô, galera, seguinte, eu tenho uma achar. missão. Precisamos de um Fox. Ó, é o seguinte, a gente ainda quis esse modelo, né? Que eles chamam esse daqui é o hatchback. Né? Eles chamam esse de hatchback. Pra mim é um coupé. Eu também não entendo. Mas não é. Porque o coupé, ele é mais curto, o coupé termina aqui. O coupé parece um hatchback, eu não sei, eles chamam invertido. Não, mas é que o coupé não abre o vidro. O coupé não abre o vidro? Acho que é por isso. Tá, mas tem coupé que abre o vidro. E aí? Tem coupé? Claro. Bom, não sei. E aí, tipo... A gente não é americano pra saber isso aqui, não. A gente Pois não cresceu aí vendo estamos esse se carro. batendo aí, né? Mas, alguém vai nos corrigir aí que ele tá falando besteira. Aí começamos a procura, aí achamos um carro, um azul bonitaço lá em Tampa, acho que foi. O Felipe Andrés foi lá pra tentar comprar. Era bonito, né? E chegou lá, tava vendido. E aí achamos outra, a gente queria um carro bem inteiro. Aí aí conheci um cara, até mandar um abraço pra ele aqui no vídeo, Said, que é de Charlotte. Ele tem Import Museum. Acho que é uma coisa assim, eu vou botar o link aqui do Instagram dele. Ele é um louco, tá? É louco como a gente, pior. Louco pro carro. Louco pro carro, tem um monte de goiaba, um monte de lasanha também, projeto não acaba mais. E o Said, esse tempo passou batendo papo pela internet. Um dia ele tava passando aqui que ele tinha comprado um Cadillac, não sei aonde, passou aqui, parou, bateu um papo com a gente, comigo. E aí se conhecemos, ficamos mais amigos. E aí na outra semana a gente começou a procurar o Mustang e eu mandei uma mensagem pra ele, porque ele disse que ele comprava e vendia e fazia e achava. E aí eu mandei mensagem pra um monte de gente que eu achei que podia tentar achar, procurar, né? O Marcelo Pires, o Yuri, todo mundo saiu procurando o carro. E vários americanos que gostam. Os americanos, pedimos os americanos, tudo. E aí o Said foi, cara, ele achou 5 carros, ligou pra esse, achou isso aqui em Miami, mandou um amigão dele lá também que chama Walter, lá de Miami. Walter tem uma oficina em Miami, gente boa pra caramba, também conheci o cara. O Walter foi olhar o carro no outro dia, em 10 minutos fechou. Ele só me ligou assim, ó, cara, compra o carro, só zero. vai. E até pra vocês terem uma ideia de valores, assim, ó, a gente pagou $20 mil nesse carro, que é um valor, assim, que subiu consideravelmente. Esses carros tu comprava por 10, 15 ou 8, sei lá, né, dependendo do estado, né? Mas só tá subindo, né? Todos os carros no mundo. Só que ainda assim, para ser um clássico inteiro por um preço, entre aspas, assim, tá barato ainda e ele vai subir de valor. Tanto... E esse carro é bem intocado.
né? São detalhes mínimos que não é original no carro. Não, ele tem... E o estado de conservação é impressionante. Eles falaram um dono, mas pelo repórter diz 2 donos a vida inteira, né? É um carro 92. Não, pelo amor de Deus, né? Não é nada, né? Não é nada. E o carro tem 35 mil milhas só. E Cara, é confirmado no... Tu olha o interior desse carro, ele é mais inteiro que muito carro que eu conheço que tem 2 anos. É? 2, 3 anos. Ele não ficou no sol, sofrendo. E ele é todo original, as rodinhas original que a gente queria. Por que a gente queria? A gente queria converter esse carro elétrico e parecer como se fosse a Ford que fez em 92 o negócio, sabe? Então, mais ou menos a mesma ideia do Gol GTE, né? Ou do Gol FTE lá no Brasil que a gente está fazendo. Isso aqui vai ser um Mustang FTE. E aí a gente pegou... Bom, o carro todo originalzinho, preto, com interior preto, esse meio... Chegou a abrir aqui e Não, mostrar abre aí, vamos ver. Mostrar a malvadeza, o famoso 302 lá que o pessoal curte tanto no Brasil. Não é muito diferente desse cara aqui, só que aqui eles chamam de 5.0, né? Sim. Então, tipo assim, é muito similar ao V8 canadense do Maverick, né? Sim, e aí a gente passou... Inclusive, o carro chegou anteontem. Até o cara, o Said, foi tão gente boa que ele pegou um trailer, foi buscar o carro em Miami, trouxe pra gente. Estamos devendo Estamos te devendo uns churrascos, hein, Said? Aparece aqui que a gente vai... Ó, 2 churrascos, cara. 2 churrascos. Uns bons, hein? Bom, aí o carro, ele tá, a princípio, bastante original, né? Eu acho que não é impossível, mas é quase... Nossa, que legal essa capinha aqui. Tem tipo uma capa pra não entrar água no distribuidor. Olha só. Eu não sei quem é que tem Chevette aí, que já pegou chuva com Chevette. Pode botar isso aí. E o Chevette parou no meio da estrada porque molhou o distribuidor. Ó, isso aqui é a Ford, ó, foi esperta, botou com perdão da palavra, uma camisinha gigante aqui, ó, de borracha pros cabos de vela, ó. E de alteração, a princípio, a única coisa que a gente viu, ele tem uns coletor de escape. Mas é Ford Performance. Ah, é Ford Performance. Tu vê, tem um emblema gravado, Ford Performance. Então, tipo, eu não sei se alguém fez isso depois de comprar ou se era um opcional de época que o cara fez na concessionária. Ah, tá. Achei que era trocar. Não sei. E o resto, tudo aqui original. Aqui eu chuto que era de plástico, tá? E o cara cansou de quebrar, craquelar. Esse aqui é o sensor de massa de ar, né? E é só um troço de alumínio, mas o sensor é original, né? Sim, o resto do carro é todo original. O filtro de original no lugar. Os farol original, tudo com os embleminha da Ford, ó. Tudo com embleminha da Ford. Então, se não é original do carro, é uma peça original da época, pelo menos, né? É. Tipo, difícil dizer que veio com o carro. E a gente queria um carro assim original, que a gente falou, pra deixar um look original, assim. A gente não vai ser um carro de corrida, quer dizer... Não quer dizer que ele não vai pra pista, tá? Ninguém disse que não vai. É, mas ele não é um carro de corrida, ó. Aqui tem que arrumar uma fitinha e tal, assim. Mas os forros de porta, cara, olha só, lisinho aqui, ó, bem o couro bonito. Cara, esses bancos são maravilhosos. São muito legais, né? O tecido tá de chorar, mano. E aqui, ó, painel ali com 35 mil milhas, só que ele não tem um dígito, mas é que o documento que eles fazem, assim, da renovação anual mostra que ele parou em 29 mil milhas na última troca, digamos assim. É, tu viu? Olha só, tem ajuste lombar elétrico. Mas para movimentar o resto é manual, mas o lombar é elétrico. Teto solar também, que não é um opcional muito desejado nessa época, porque diz que entra água pela lateral e acumula embaixo, assim. Mas como esse carro aqui provavelmente ficou muito pouco tempo no tempo, né? Não ficou na rua, não deve ser problema. Cara, mas olha só, tá vendo a borracha do freio de mão? Ela meio que cansou aberta, porque ele passou muito tempo com o freio de mão puxado, sim, entendeu? É verdade. Ele passou mais tempo com ele puxado do que despuxado. Aí, o câmbio manual aqui, ó. Ó, alguém lembra disso aqui? Pá. Não é o mesmo que tinha no Brasil, mas olha só que legal. Quem é que lembra dos Tojo, né? Aqueles equalizadores gigantes daquela época. O pessoal usava os Blaupan, usava os Kenwood, né? Sonzeira das antigas aqui. Olha só, legal isso aqui, cara. E o volante aqui é tudo classicão de época aqui, ó. Oh, e é legal o embleminha, né? É. O embleminha do Mustang é muito legal, né? Então é o seguinte, esse é o Mustang que vai ser elétrico. Agora, vamos falar um pouquinho do que a gente vai fazer. E aí é o seguinte... Olha só o troço legal que eu achei aqui. Eu achei tipo um... olha só os controles do carro, olha só. 1992, 670 milhas, o cara trocou o óleo, depois trocou de novo a 1800, olha só que legal. Escrito à mão, tudo. Escrito à mão aqui, ó. Troca de óleo em 94, tinha 14 mil milhas. Em 95 tinha 17, em 99 tinha 23. Olha só. Olha só que legal, cara. Ó, 30 mil em 2011, ó. Botou pneu em 2011. Não, acho que é 11 de... Ah, 2001, desculpe, 2001. Oh, e isso quer dizer, o pneu marca 2000. Se tu olhar, a fabricação dele é 2000, ó. Trocou pneu em 2001, trocou óleo aqui aos 29 mil. Olha que legal.
2002, 2004, 2007, 34. Ah, sim, ele fez muito pouca quilometragem de 2010 até... Esse é o segundo dono que diz lá no sistema, viu? O segundo dono parece que andou menos, ó. Porque ele comprou, tipo, no início dos anos 2000. O cara foi completando ainda. É só, oil, 34, 2013. 2015, oil change, 2021. Ó, 6 anos sem trocar óleo. Parado num canto, ó. Fez um flush do coolant. Caramba. Olha só que legal. Ó, nós temos que fazer ali, ó. Depois 2021, EV conversion. Trocou o motor. Que legal, hein? Caramba, cara, que legal. E tem um manual, tem tudo, né? Na verdade é o seguinte, a gente comprou o carro do cara e não falou o que a gente vai fazer com o carro, tá? Então eu espero que o cara não fique chateado. Tem chave reserva aí? Caramba. Cara, tem um monte de coisa antiga, cara. Isso é que legal. Que legal, hein, mano? É. Mas aí, continuando, mostramos já o carro, vocês viram então quão zero esse carro. Eu sei que os puristas vão dizer assim, não, pelo amor de Deus, esse carro é um carro de coleção, guarda, não vai mexer no carro, mas eu digo, não é com a gente, sinto muito, aqui vai ser... Aqui não é purista. Aqui não é purista o negócio, aqui nós vamos melhorar esse carro, vamos fazer um negócio para se orgulharem ainda. Ó, se os caras que fabricaram esse carro naquele tempo tivessem vendo, aposto que eu tava orgulhoso. Porque, cara, o carro foi feito para usar, né? E não é um carro de museu, não é um carro com 200 milha. Tem seu... Foi bem cuidado. E a outra razão, na verdade, que fechou todos os cálculos foi o seguinte, a Ford Racing nos Estados Unidos lançou um motor elétrico para vender, digamos assim, para conversões, só que eles não ofereceram nada em volta para esse motor, eles simplesmente anunciaram o motor à venda, que é na verdade um motor que vem no Mustang Mach-E, que é aquela SUV, que eles botaram o nome de Mustang, que é muito controverso isso, mas é uma SUVzinho elétrica da Ford, eles botaram esse motor à venda para quem quisesse fazer conversão. E só tinha 10 motores nos Estados Unidos à venda, e a gente pensou, cara, vamos fazer um Mustang Fox Body com motor da Ford, assim mesmo, para mostrar, né, um negócio assim, feito top, assim. Tem um monte de gente que faz conversão assim com motor de Tesla, que inclusive eu vou mostrar ao longo desse episódio uns outros projetos aqui, mas do Mustang a gente pensou, cara, fazer usar esse motor da Ford mesmo, nesse carro vai ser perfeito. E aí o que a gente fez? Correu lá e olha o que chegou aqui, ó. Compramos o motor elétrico da Ford, ó. E olha que bacana que ele é, ó. Só tem 10 nos Estados Unidos à venda, a gente conseguiu comprar, ó. E vou falar o seguinte, só que aí vem uma outra novidade, ó. 2 motores. Qual que é a ideia, Luiz? Vamos resolver o problema de cavalo, né, do Mustang. A gente passou no dinamômetro 205 cavalos na roda. Agora a gente vai ter mais de 200 por eixo. Por eixo. Vai ser 4x4 Mustang. A gente vai botar um motor na frente e um atrás, trocando o diferencial, o eixo, e vai sair um monte de coisa do carro. Vai sair, na verdade, assim, o diferencial, vai sair o cardan, vai sair o câmbio, vai sair o motor, o escapamento, o tanque de combustível. O carro vai ficar uma pena, porque sai muita coisa mesmo. E é um tijolo esse motor, hein? É grande, né? É de ferro, né? Um V8 grande de ferro, que ela é pesado. O câmbio não é pequeno também. O próprio diferencial traseiro, cara. O Ford 8.8 é grande. É gigante, né? É grande, né? Então, assim, o que a gente está esperançoso? Isso aqui vai entrar, se Deus quiser, e o machado pegar, ou tomara que não precise cortar nada. A esmerilhadeira tá na mão, viu? Esmerilhadeira e solda. Vamos botar esse motor aqui na traseira, ó. E aqui ele já sai direto, ó, as homocinéticas aqui, ó, né? Na verdade vai sair um semi-eixo para cada roda atrás. Sai um semi-eixo aqui e outro semi-eixo aqui. E vai para trás e mesma coisa na frente. Então são 2 motores iguais. Esse motor aqui especificado pela... Ele nem é muito pesado, né? Não é muito pesado. A gente entre 2 a gente levanta ele, tira do lugar. Essa aqui é outra saidinha, só para ter uma ideia. Então o que a gente vai fazer? Vai botar um motor na frente e um motor atrás e fazer esse carro 4x4. E aí controlar tudo isso com uma Fueltech, que vai pegar esses 2 motores e vai controlar, sincronizar, fazer isso aí. Tomara que ele faça um burnout bonito, né? 4x4. Rapaz! O burnout vai ser legal, hein? Vai ser aquele burnout ficar parado, girando. E umas coisas interessantes, a gente não sabe quanto HP vai dar para tirar nesse motor, mas no Mustang Mach-E ele tem 281 cavalos anunciado, né? E ele gira 13.500 RPM. Então aqui a gente vai descobrir quanto vai conseguir girar. Trocar umas molinhas, trocar o cabeçote, o comando. Não precisa nada. Eu errei, não é esse motor, esse que não dá. Na verdade a gente vai fazer esse motor girar, a gente vai botar um inversor da WEG, vai ser 2 inversores WEG e com isso a gente tem controle total, digamos assim, no tuning do motor. E com isso a gente
espera, né, que consiga tirar mais HP do que a Ford, digamos assim, fez no próprio carro, até porque é uma questão de performance, a gente vai sacrificar talvez outras coisas como durabilidade, para tirar mais HP e tirar mais giro. E aí vamos descobrir. Essa vai ser a parte legal. Então nós vamos estar tunando um motor feito pela Ford com inversor VEG e uma VCU, uma Fueltech no caso, como controladora de tudo aí. Vamos socar corrente nesse cara aqui, vamos ver. Já que a gente não pode trocar combustível, né? A gente pode botar mais corrente, mais tensão. Sim, e olha uma coisa interessante, esse motor aqui, ó, olha o tamanho, né? Olha aqui, ó, só botando a mão para comparar, ó. Tem mais HP, um desses tem mais HP do que o motor que está na frente aqui, ó. Acreditam nisso? Então esse V8 aqui, 5 litros, gigantão, enorme, com câmbio, com tudo, tem menos HP do que aquele motor lá. Mudou as coisas, né, cara? As coisas mudaram, né, meu? Ficou chato algumas coisas aí. E aquele motor lá, na verdade, o da frente, ele vai ficar na transversal aqui embaixo, né, com os eixos embaixo, então vai sobrar um baita espaço. A gente vai ver se vai botar o inversor em cima, vai botar a bateria. Como é que é o porta-mala? Eu nem vi direito. O porta-mala é meio estranhão, né? Porque se tu for ver, o carro não é tão alto, né? E o eixo é meio grosso. Então ele não tem tanto, né? Ele tem, olha só que legal, um acabamentinho legal, né? Vou fechar, só que ele é meio alto, porque tu tem 3 coisas grandes aqui, né? Tanque de combustível, step e o eixo traseiro. Sim. Então o porta-mala não é muito alto. O que na verdade é bom para né? adaptar o motor, vai ser bom, né? Então quando os 3 forem embora, toda essa região a gente vai estar meio livre, tirando o tamanho do motor, né? Então o motor ele cabe aqui, lá para baixo, né? Bem lá para baixo, na altura do quase alinhado com as rodas, né? E cara, vai ter muito espaço aqui pra gente botar a bateria, inversor, daí a mesma coisa lá na frente. Então provavelmente vai ser uma instalação bem limpa. Vamos precisar do porta-malas, né? Mas de novo, não é um carro para carregar e na verdade o objetivo é performance e tudo mais, né? Então ele não foi pensado de ter bateria que nem o Tesla embaixo. Sim. E aí isso vai ser muito complicado adaptar. Se fosse um carro tipo Tesla, que tem porta-malas, os caras botaram a bateria por baixo do carro. Nesse caso vai ser muito complicado. Provavelmente vai perder o porta-malas, mas vamos ganhar mais um motor. Até a gente tá estimando que o peso total do carro não seja muito distante do que é original. Até no Gol no Brasil, lá no Gol FTE, aquele que a gente fez no Brasil, se eu não me engano, ele ganhou só 150 quilos ou 100 quilos com relação ao peso tipo que era original. Nada de Isso que lá era um 4 cilindros, um CHTzinho de nada, né? Não é um motor pesado. Aqui a gente tá falando de um V8, bloco de ferro gigante, uma transmissão, cardan, diferencial, tem um monte de coisa pra sair aqui. Eu não levanto sozinho só o bloco. Só o bloco, sem os cabeçotes é ruim de levantar sozinho. É pesado, sabe? É pesado. Eu não faço o que eu fiz com o elétrico ali, só o bloco. Imagina todo o resto das coisas que vai junto, né? Cara, mas bom, era esse o papo que eu ia mostrar aqui do Mustang agora. Mas eu vou fazer o seguinte, como esse episódio a gente tá falando de conversão de carro elétrico, de projetos assim, vamos comigo lá no Brian Denton, que é um maluco aqui, que vocês já viram nas sagas da Ferrari, vocês já viram aqui quando ele ajudou a adaptar toda a parte da transmissão manual, quando ele me ajudou um monte de fabricação aqui na parte da Ferrari, e esse cara ele tem uns projetos de carro elétrico que eu acho que vai ser legal aproveitar esse episódio e mostrar para vocês. Enquanto isso, ó, vocês se lembram da roda que eu tinha entortado o aro, né? Eles conseguiram me mandar, ó, conseguiram fazer só o aro em volta aqui, inclusive só esse pedaço. Eu achei que eles iam mandar o barril inteiro, mas ele é parafusado em 3 peças. Tem esse pedaço aqui, essa peça e a de dentro. E eles mandaram só de fora, e a gente montou tudo, só que não colocou silicone e ela vazou o ar ali. Por isso que eu levantei a roda aqui para não ficar o pneu murcho no chão. Tem que desmontar o pneu agora e botar um silicone para vedar. Mas agora tá tudo certinho ainda, já não tá mais entortado o ar. Agora vamos dar uma volta nesse Mustang, ver como é que ele funciona, como é que ele anda. E vamos visitar o Brian depois disso aí. Deixa eu aproveitar na metade desse episódio, tem um monte de gente que tá vendo o meu Mazda RX-7 no Brasil, que a gente tá restaurando ele no Denny, né, no estúdio by Denny. Eu até vou botar um clipezinho aqui com parte da restauração da pintura. Dei uma olhada como é que tá ficando o Mazda pra vocês verem e depois eu vou contar uma novidade dele. Boa noite, rapaziada, é o Denny quem tá falando. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco de como é que tá a carroceria do Mazda RX-7 do nosso amigo Anderson. O carro foi todo na lata, foi todo preparado, foi decapado, né, feito o jateamento. A gente fez um processo completo de preparação da carroceria, com os devidos primers, fizemos o carro por baixo, fizemos o carro por dentro e chegamos até o ponto de aplicar a 8 demão de verniz à carroceria para a gente ter um efeito liso, né, que o carro fica muito bonito, americano que gosta muito de fazer esse processo. É muito comum por lá. E nós aplicamos o mesmo processo aqui no carro. Então,
né? Nós estamos olhando somente o corpo do carro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as peças, as portas, capô, tampa traseira, enfim, né? Então, dá uma olhada aí pra vocês dar uma apreciada, né? Tudo feito, né, num nível de primoroso de trabalho, para ficar tudo muito bem feito, muito bacana. Então tá aí o cofre do motor, né? A gente não fez modificação nem nada, até porque é um carro que tem um conceito que muita modificação não fica legal. Exceto acessórios, né, que deve ser instalado, né, pelo Anderson, e mandar pra gente fazer alguma coisa nesse sentido. Aí dentro do carro, né, as mantas asfálticas, né, tudo conforme manda o figurino na parte original, né. Aí os painéis externos do carro, apesar do corpo aqui não mostrar muita coisa, esses serão todos trabalhados, né, com polimento tudo desmontado, e depois fazer a montagem do carro e compondo ele de detalhes para ele ficar um carro bem único e bem ímpar. Então nós temos aqui a carroceria, o corpo dela, né, o monobloco dela. Agora vamos lá para cima para dar uma olhada na parte das peças sendo lixada, na parte de funilaria e pintura. Estamos aqui na parte de funilaria e pintura, né, da Baidene, onde nós temos as peças do carro que estão sendo preparadas no processo de lixamento para alisar, né, e ter aquele efeito liso, aquele efeito tipo vidro, né, que a gente vê às vezes em algum carro ou outro aí. Difícil de ver, mas a gente vê por aí. É um processo muito complexo, né, demanda muito tempo de trabalho, preparação, tudo tem que ficar perfeito para que você tenha uma superfície lisa e muito, muito brilhante. Se você notar, vocês vão ver aqui que a peça está semibrilho, né? Tá vendo? Tá um pouco fosca, porque aqui nós estamos fazendo um processo de lixamento. Então nós temos aqui uma etapa de lixa, né, que vem baixando, né, a grana da lixa, né, o quanto ela é áspera, vai afinando até chegar nesse padrão que fica praticamente um semibrilho. Agora encostou a máquina, já vai vir um brilho intenso, muito grande. E notem aí a quantidade de peças, é assim que prepara um carro. Né, pinta um carro para ficar num nível muito, muito alto. É um nível de trabalho bem bacana, tem que ser assim. Tudo desmontado peça por peça, será polido peça por peça, o corpo. E aí, à medida que for polindo as peças, for ficando pronta, vai montando no carro até ele ficar aquele espelho, né? Aquela proposta que a gente tem de fazer um carro sempre muito bacana. Esse para-choque, por exemplo, ele está em processo. Estou filmando para vocês aqui a funilaria, é à noite já, né? O pessoal foi embora. Então aqui a gente aplica o controle de lixamento e a gente vai, né, lixando até sumir. A hora que limpar toda a peça significa que está lisa e bem lixada. Então, né, aqui por exemplo tem um detalhinho, né? Aqui ainda tá, né, vai entrar nessa parte. O lado de cá já foi lixado, tá vendo? Aqui ainda tem que acabar com essa cor mais escura. A hora que ela acabar é sinal que ela está lisa, que ela está bem lixada, ela está perfeita. Isso em várias etapas de lixamento, né? Então temos o para-choque dianteiro, traseiro, porta. Temos lá a tampa do porta-mala, o teto solar. Temos ali a outra porta, capô, para-lama e para-lama. Na semana que vem a gente deve começar a colocar o carro para o polimento. E aí vocês vão ver o brilho máximo que nós vamos extrair desse carro, que vai ser uma coisa fenomenal. Beleza, rapaziada? Acompanhem. Valeu, Anderson. Vocês viram aí com o Dani como é que tá ficando o Mazda e o negócio vai ficar zero, né? E uma das coisas que me incomodava nesse carro, que eu queria trocar, eram as rodas daquele carro, porque na verdade aquela roda lá foi uma alternativa que eu consegui no Brasil em 2016, se não me engano, de uma roda que eu conseguisse botar no carro que fosse maior, digamos assim, mas ao mesmo tempo conseguisse modificar o offset dela. Foi bem difícil, eu não consegui achar nenhuma roda melhor do que aquilo. A original do carro não veio com o carro, e eu tinha uma roda, ele veio com uma roda adaptada lá, ou fabricada, depois, que eu não gostava muito, que era meio pequena, e aí acabei botando essa roda ali. Só que o Dani, quando pegou o carro, foi a primeira coisa que a gente falou: cara, tem que trocar essa roda aqui, precisa de uma roda clássica, assim, uma roda que case com o carro. Essa roda ali, ela é meio moderna demais. Então até vou mostrar as fotos aqui do carro, vocês vão ver com a roda que tava e como é que ela tava ficando. E aí eu comecei a pesquisar aqui nos Estados Unidos para tentar achar uma roda que fosse o estilo, digamos assim, para casar com o carro, né? Estilo dos anos 90. E até relembrando aqui, ó,
Da mesma maneira como, por exemplo, eu peguei a roda da Ferrari, ó, que ela tem um desenho de 5 pontas, assim, com borda. Essa aqui a gente fez com parafusos e tal. Tem um tipo de roda japonesa que eu tava procurando bastante tempo para conseguir botar no carro, e aí acabei achando uma e outra. Tá difícil achar pronta entrega também, demora para encomendar, e as rodas chegaram agora. Só que como eu não tenho Mazda aqui nos Estados Unidos para testar as rodas, eu peguei o nosso querido RX-7 do TK aqui, ó, e coloquei ele para a gente ver como é que ficavam as rodas, ó. O TK ele tem essas rodas aqui no carro dele, que são umas rodas aro 18 da Enkei RPF1, acho que é isso aí, né? RPF1, uma coisa assim, é o modelo dessa, que é uma roda bem tradicional, que eu gosto e tal. Eu acho que é a roda mais popular para Mazda RX-7. E na verdade a roda que eu comprei é essa aqui, ó. Kansei é o nome dela. Não, cansei. Inclusive aqui a gente está na dúvida se os caras cansaram, inclusive fizeram um erro de inglês aqui, ó. Affective. Tá certo aqui, ó? Pesquisou ou não? Pesquisa aí, Luiz. Porque eu não sei se é effective ou o cara errou aqui mesmo, mas depois vamos tirar um sarro deles. E aí a gente monta. Tá errado. Tá errado mesmo? Então, olha só, é uma engenharia muito afetiva, né? Então... Bom, mas a roda é essa aqui, ó. Tirando essa parte que a gente tira um sarro, ó. Ela é uma com borda, ó. Ela tem até parecida com a da Ferrari, mas ela tem expostos os parafusos, ela tem isso aqui. E a roda na traseira aqui, ó. Deixa eu ver. Na traseira é uma 19 por 10,5 com offset 35, ó. E a gente consegue ver aqui que ela ficou aqui sem baixar o carro, ela tá rente aqui assim, o offset com paralama. Só que quando ela entra um pouquinho para dentro. Isso que a gente está na dúvida o quanto vai entrar. Em comparação com a que o TK tem aqui, ó, dá para ver que ela é, sei lá, alguns milímetros mais para dentro. E depois vamos baixar o carro para ver como é que fica a do TK aqui mesmo, para ver. Esse aqui podia botar nos trilhos de trem, né? É? Só botar pneu? Sim, deixa andando assim. E a dianteira aqui, ó. Cara, ficou muito legal, né? Oh, inclusive, o TK, quem sabe comprou outro joguinho, TK. Ah, é? Porra, casou com o carro até o cinza com cinza, hein? Pois é. Porra, ficou lindo, cara. E aqui, na verdade, ela tem espaço para entrar para dentro, mas tem... aqui na frente parece que tem bem mais folga pra dentro. Tá? É, aqui na se bem que aqui na frente folga, tem... Mas lá atrás tá... É. Tá apertadinho, né? Mas esse é o desenho da roda, ó. Muito legal, cara. Cara, eu acho que vai ficar legal. E ela é 19, né? 19 por 10,5 atrás e 19 por 9,5 na frente. As rodas que tem no carro hoje são 19 por 9,5 as 4, na verdade. Só que eu tenho um pneu maior atrás do que na frente. Mas é grande essa roda, hein? É grande, é. É, tu vê aqui, ó. O pneu é um bicho. Só perde pra duas. Ah, bom, aí tu também tá sendo injusto, né? A ideia era dar uma olhada nas rodas aqui, mostrar um pouco pra vocês e mostrar um pouquinho da atualização do Mazda lá no Brasil. Esse carro tá ficando 10, né? Tô ansioso pra ver ele pronto e poder ver como é que vai ficar o conjunto total da obra aí. Então, valeu, continuem aí. E olha aqui quem é que chegou aqui, eu contei pra vocês agora no início do episódio aí, quem é que tinha ajudado a achar esse carro, comprou, fez toda a missão. O cara chegou aqui agora, Said, bem-vindo. Beleza, obrigado. Tudo bom? E aí, fala um pouquinho do que até, na verdade é o seguinte, eu já falei do carro, um monte de coisa. Conta um pouco do que é as tuas loucuras, dos teus carros aí que tu faz aí, que eu conheci esses dias, que eu não sei nem explicar. Sempre é bom o cara achar um cara mais louco que o cara. Então, apresento a vocês um cara mais louco que eu aqui. Somos tudo doido, né? Quando chega carro, é tudo aventura, né? A gente brinca de um pouquinho de cada coisa, né? O legal é que eu falo com meu pai, a gente brinca de carrinho até hoje, né? Então... Sim, mas tu tem uma coleção aí de... e nós estamos fazendo um museu, né? Sim. Chama Import Automobile Museum. E a ideia é justamente juntar carros importados de todos os lugares e um pouquinho de cada coisa, né? Uma coleção meio eclética, assim, de carros e dividir com todo mundo, né? Todo mundo ter acesso, comprar alguns carros famosos aí, de youtubers e tal, né? Aí, né? E aí a gente acha... E o Said achou esse carro aqui em Miami, né? Eu já contei a história no vídeo aqui, depois tu assiste aí, tu não tava aí. Mas agora a gente já tá botando ele, já viu o motor aqui não? Não, ainda não. Tá aqui, ó. Esse é o motor. O que tu acha? Lindo.
É o seguinte, ó, o motor que tem no carro nós passamos no dinamômetro, deu 206 HP na roda. Pô, até tava bom, né? Porque era 180 de fábrica, né? Não, acho que deve ser mais, ou não? Acho que não, porque é Será? bem restrito. Ah, não sabia. É bem restrito. Esse ano desses carros eram bem restrito. Parece que ele trocou o throttle body Ah, sim. e aí deu um pouquinho, né? Então, mas tu acredita, esse motor ali tem 205 de roda, esse aqui tem 280. E você vai colocar dois. E vou colocar dois, um na frente e um atrás. Vai ser o Mustang mais rápido dessa era. Não, digo assim, de rua, né? Porque De claro, rua, que a né? gente aqui tem uns de corrida, mais violento. Mais violento. Mas vai ser legal. Mas cara, o carro é muito bom, a gente tava olhando ali, meu, parabéns aí, muito tu lindo. achou uma joia aí. Eu falei que esse cara é mais louco que eu, né? Mas tem um monte de carro. A gente... Eu conheci ele, na verdade eu conheci pela internet, desde que comecei o canal, a gente começou a se falar, né? Um amigo meu do Brasil que falou, É. o Robson Lanfredi. E aí me chamou a atenção porque tu tem esse YouTube, Instagram aí sobre Museu, né? Do sim, o carro. Museu dos Carros É. e aí esses tempos ele tava, eu comentei com vocês que ele parou aqui carregando um Cadillac, eu falei no início do vídeo. Fala um pouco desse Cadillac aí. Esse é um Cadillac 1960 rosa que eu comprei em Miami alguns anos atrás, 8 anos atrás para ser mais exato. E diz a lenda que o Elvis comprava esses carros e dava de presente e a maioria era rosa. Ah, é? Então esse pode ser um, né? Tem que rastrear a história dele e ver se realmente é. E aí, longa história curta, peguei ele já tá pintado, motor restaurado, só tem que fazer o interior e colocar umas janelas e tal. Tem que Ficar falar, essa saga aí tem que contar, hein? Vamos fazer um canal, colocar aí na parceria. Depois quando sair aqui eu vou botar na descrição aqui embaixo, vocês podem assistir aí essa saga aí. Já ficou no compromisso agora aí. Ó, ficou, agora tem que lançar o negócio. Deixa comigo. Ah, beleza. Ele veio tava passando por perto aqui, eu falei, cara, aproveita e vem aqui, porque semana passada quando ele trouxe o carro eu não tava aí também. E agora teve a oportunidade de ver o projeto já andando mais aí. Esse cara aqui é o Brian Denton, vocês se lembrem aí, quem lembra da Ferrari, the Ferrari project, you guys help a lot on transmission and the adaptation over there. Então eu tava falando, esse cara aqui, vocês se lembram do projeto da Ferrari, ele ajudou bastante na parte da transmissão. Só que esse cara aqui é um inventor maluco, you're a cool, crazy inventor. Yeah. E ele veio aqui para dar uma mão aqui no projeto do Mustang. E amanhã, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a oficina dele, porque eu vou visitar a oficina para mostrar alguns projetos dele. Só que ele veio aqui hoje com um carro bem interessante que eu queria mostrar para vocês. Para quem gosta de carros diferentes, olha esse aqui, ó. Não é o Corvette do Jim, tá? Olha isso aqui, ó. Não é uma Ferrari, é uma réplica, mas é muito. Which Ferrari this is a replica for? 66, what is it? 1961 California Ferrari GT250. Aham. Então ela é uma réplica da Ferrari 62? 66? 61. I gotta look at my plate. Ah, 61. 61. É uma réplica da Ferrari Califórnia de 61. E cara, é muito bem feita. É muito bem feito mesmo. O carro assim, quem olha de longe o carro assim, ou até de perto assim, os detalhes assim, as carrocerias, dizem até que é mais bem alinhado que os carros eram na época assim. E olha só os acabamentinhos, tanto de fechar assim, ó. Has a Ford engine. Tem um motor Ford, ó. Bem legal, na verdade é um de Mustang moderno, né? Interior do carro aqui, ó, bem legal. So how much? What's the horsepower on this? 527. 527. Tem 527 cavalos. At the wheel. At the wheel. Okay, let's run the engine. Let's see. Vamos ligar o carro para vocês verem. Olha que bacana. Very cool. Transmissão manual, ó. 5 speed? 6 speed, yeah. E olha o painelzinho aqui, ó. Todos os instrumentos, ó. Cool, thanks. Tudo funcionando, ó.
mas era só para mostrar rapidinho esse carro aqui. Daqui a pouco vocês vão ver, ó, a oficina desse maluco aqui, ó, só para mostrar que sempre tem gente mais louca que o cara. Para fazer esse projeto, uma das coisas muito importantes é sentir como é que o carro é antes de converter, né? Então eu vou fazer aqui um trabalho e vou hoje de Mustang 92 para casa aqui. Pela primeira vez na vida eu vou dirigir um Fox Body. Vamos ver como é que esse carro se comporta e vocês vão dar primeiras impressões, uma voltinha comigo aí. Vamos lá? Olha aqui, ó. Cintinho. Sentindo nos anos 90, ó. Qual que é a chave? Não, essa aqui, ó. Ó, o alarmezinho Ford original, ó. Olha só. 3 days later. Não era aquela chave. É legal. Mustangzinho, Fox Body. Tem combustível. Tá meio sem geometria aqui o negócio, mas vai. É legal que nem eu falei, eu gosto de sentir o carro. E nesse caso aqui vai ser uma conversão muito drástica, né? Esse carro aqui ele vai literalmente ser convertido, tirar toda a mecânica, todo o motor e vai virar elétrico. Então é uma coisa assim, vai mudar completamente o funcionamento do carro. E até pra gente ter como a gente tá fazendo esse projeto, essa conversão, o cara tem que sentir um pouquinho como é que era esse carro antes, assim, sabe? Cara, é bem espertinho até, eu vou te falar, pra ter 200 e... Deixa eu fechar o vídeo aqui. O vídeo lá não fecha. Aqui fecha. Ó, o vidro de lá não fecha por aqui, ó. Pra um carro que tem 29 anos de idade, menos de 35 mil milhas, tá? Que é aí, vamos fazer o cálculo, 17, tem pouco mais de 50 mil quilômetros esse carro. É muito inteiro assim, foi realmente guardado, bem guardado. A gente tava conversando com o Said, que é o cara que olhou o carro lá, falou bastante com o dono. O dono disse que esse carro aqui, segundo ele morava em Nova York e se mudou para Flórida. Ele comprou 0 carros e esse cara contou, né, que morava em Nova York e se mudou para Flórida ali nos anos 2000 e pouco. Diz que ele foi andando com o carro de Nova York até a Flórida e ele procurou uma agenda que não fosse chover durante a viagem, porque ele não gostava de pegar chuva. Então se tu vê o nível do cara cuidar desse carro, é claro que espero que a gente consiga fazer algo bem importante com esse carro, que ele seja algo na história da Ford, da humanidade, de todo mundo, justamente para mostrar uma evolução aí de tudo, sabe? É um exemplar aqui muito bem cuidado, muito bem mantido por 29 anos e tá ainda nesse estado assim impecável, sabe? Tá, parece novo e não tem restauração, não tem nada, sabe? É um carro realmente cuidado, sabe? É bem legal vocês. Foi bacana ter achado esse carro. Vamos ver, 5 marchas. O câmbio é bem justinho. A geometria do volante aqui parecendo a minha Ferrari, assim, tá meia volta quase torta aqui. E esse carro aqui a gente mediu no dinamômetro
Até deixa eu botar umas imagens aqui do dinamômetro pra vocês verem, porque eu não estava junto. Mas a gente mediu ele no dinamômetro para ver a potência que ele estava dando original, até para ter um comparativo depois. Então assistam agora aí, ele passando no dinamômetro, eu vou comentar um pouquinho depois aí. Viram aí como é que foi a passar no dinamômetro? Deu 205 cavalos na roda, né? Que na verdade, a gente pensa para um V8 5 litros é ruim, mas na verdade não, esse carro aqui tinha só 225 cavalos de motor lá em 92, é o especificado pelo fabricante mesmo, então não tá ruim na verdade. E ele até tá melhor, na verdade, ele deve, para ter 205 na roda deve ser aí uns 250 de motor, 260, 270. Então ele provavelmente deve ter ganho alguma coisa aí com aquele coletor de escape, com escapamento, alguma coisa assim, que a gente viu que tem uns upgrades aqui, até da Ford Performance. Então legal, o motor dele tá sadio aí, tanto tempo depois, sabe? A sensação dentro aqui assim parece um carro, ele literalmente parece um Voyage assim. Porque também, se for pensar, é tudo da mesma época, né? É que esse aqui era o padrão americano, né? E o Voyage, esses carros no Brasil eram um padrão brasileiro, né? Mas o acabamento, o painel, minimalista, assim, a proximidade do para-brisa, o ângulo do para-brisa, né? Bem reto aqui assim. Todos esses carros daquela época, assim, se for pensar na década de 80 ali, eram assim, né? Toda a linha Volkswagen, também até Monza, e esses carros ali também tinham essa similaridade. Até o próprio Ford no Brasil, os Del Rey, esse tipo de coisa, são muito similares, assim. E esse carro aqui, na verdade, é um Mustang GT, que é o esportivo do Mustang, né? Cara, mas é bem quietinho o carro, bem... Tá, eu sinto uma cápsula do tempo, assim, andando. O Luiz estava dizendo que ele acha que esse carro aqui, pelo que eles olharam, assim, ele realmente não estava andando de maneira alguma. Até vamos ver se funciona o ar-condicionado. Vamos ver como é que liga normal ar-condicionado. Agora eu tô curioso. O somzinho aqui, vocês viram antes, né? Eu mostrei já os equalizador gráfico e tal. Não vou ligar o som aqui pra não... Até a gente tava falando aqui, eu tô gravando esse vídeo, hoje é uma sexta, né? E nesse domingo vai ter Café in Octane em Atlanta. Até pensei em ir com ele, mas eu acho que é melhor não, porque vai que os caras alguém quer comprar o carro e a gente não fica sem carro lá. Não, brincadeira, porque a gente comprou esse carro aqui pro projeto e nesse meio tempo, assim, ó, só algumas pessoas que vieram na Fueltech ali por razões diversas tentaram comprar o carro assim, de oferecer mais do que a gente pagou e ficaram loucos assim, de realmente querer comprar o carro, porque é realmente difícil achar um carro assim. Até hoje foi engraçado, nós fizemos seguro nele aqui, né? E normalmente não vem vistoriar o carro aqui nos Estados Unidos, não é que nem no Brasil, mas estranhamente a empresa de seguro falou: nós vamos mandar um vistoriador aí para olhar o carro, para tirar umas fotos. Tá bom. E aí a pessoa veio, na verdade a mulher mesmo que veio, e no telefone ela falou pro Matt: tá, mas tem 35 mil milhas mesmo, eu vou ter que vistoriar aí, pareceu alguma coisa assim. Depois a gente ficou pensando, mas estranho eles virem vistoriar, e aí a mulher apareceu, é a corretora de seguros, parece. E aí ela foi lá, tirou umas fotos, aí ela contou uma história dizendo que ela tinha que ela tinha um Mustang tipo esse na adolescência, depois que ela engravidou ela vendeu. E aí depois ela ainda soltou um assim que, não, se um dia quiserem vender me avisem, esse tipo de coisa. Aí no final a gente ficou pensando se ela veio na verdade para realmente fazer uma vistoria para o seguro, ou se ela realmente ficou curiosa de ver se o carro era tão inteiro assim que nem tinha falado. Mas ela ficou impressionada. História engraçada. E teve outros caras, aí teve os caras que a gente perguntou lá ajuda para procurar o carro, e aí quando a gente achou, eles quiseram vir ver o carro, queriam enlouquecidamente comprar o carro, guardar. Então, interessante, o pessoal aí mexe com a memória emotiva e afetiva, né, das pessoas. Legal ver isso. Agora eu vou chegar em casa com ele, vou mostrar para as crianças, dar umas voltinhas aí, e daqui a pouco vocês vão ver, eu vou chegar, nós vamos na oficina do Brian para dar uma olhada nisso aí. Então agora vou curtir o resto do carro aqui, aproveitar esse momento aí. Continuem aí. Dad, I want to come in. Can we come in? Oh. Nada. Oh. Vem aqui no outro lado. That is cool. Wow.
Entra aí. We got a video camera right there. Hey. This is a cool car. This is a Mustang. It's a Mustang. No, Mustang. It's an old Mustang. Yeah, it's a 1992. I was about to say. You guys like? Yeah. You like? You like these Mustangs? I do. You can go in the back. É legal ver as crianças aqui, eles não são, né? Esse guri aqui é um vizinho, ele é um que gosta de carro. Ah, Daddy, look. You can climb. uhum. Tu viu a antena do Mustang? No. This. É, this is the antenna. Essa é a antena. Oh, baby could fit through this hole. É. Já emplacamos aqui, ó. Placa temporária. Vocês vão ver qual vai ser a placa depois. Tem aqui um adesivo já. Sábado de manhã, tô chegando aqui na oficina do Brian. Uma voltinha de Mustang. Acabei de soltar o vídeo ali, tava acompanhando os comentários ali. Eu sempre gosto nas primeiras horas de acompanhar os comentários do vídeo. E agora vamos ver o que esse cara tem aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Corvette. Essa do Rush Out. Que é isso? Um Honda de... Ah, isso aqui é uma corrida que eles fizeram. Aham. Bom, vamos chegar aqui, vamos ver. O Mustang se comportando muito bem. Cheguei aqui, ó, até tem que dar uma olhada pra trás, né? Cara, é bonito esse Mustang, olha só, é muito clássico. Na rua, o cara andando, já as pessoas chamam a atenção, assim. Tô apaixonado. É muito legal. Mas chegamos aqui na oficina do Brian, deixa eu mostrar umas coisas aqui fora primeiro. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é uma corrida que eu vou perguntar o nome pra ele que eles fizeram, que literalmente tem que ser um carro de ferro velho, meio que na terra e meio que se batendo assim, uma corrida meio maluca assim. Pelo jeito o carro sobreviveu aí. Mas vamos entrar na oficina aqui, ó. Não é muito diferente de uma oficina no Brasil aí, que tem um monte de coisa jogada. Olha aqui por fora, o cara vai acumulando. Um Honda que era até de um funcionário nosso. Um SI, o Lucas, Brand, vários outros aí que trabalharam na Feutec USA, andaram com esse Honda aí. Infelizmente agora ele serviu de doador aí de peças para alguns projetos. Mas aqui, ó, estamos chegando. Hey, what's up, Brian? Good morning. Morning. I wanted to come to the shop to show the guys some of your projects and how, since we're talking about the Mustang, Yeah, the take a look and see what we're going to do for the Yeah, Mustang. Kind and of we- give you some good ideas about Yeah. how to go about converting it. Yeah, so Brian has some good ideas and he's being experienced. You guys are going to see a lot of his projects being a lot of electric fabrication and a lot of innovation. He's very creative, so this is a great place to have ideas actually. So Yeah. so let's do a small tour here. Okay, well, so actually, talk about electric. So this is actually an electric supercar I designed. Yeah. So what we've got here is just going to have a Tesla motor in it. Right now, anyway, I've kind of designed it so I can actually upgrade in the future. You notice all the dots on there, and that's important because we'll talk about that about your project. It's Yeah. really a good way to actually make sure things are going to fit and work. So this actually is a Corvette C7 frame or C7 suspension on a custom chassis. The Tesla is actually very wide motor and with the inverter off to the side. So normally the Corvette, the frame rails are not pocketed like this. I actually had to pocket them to make them work. And that's an important consideration as we start looking at the Mustang. You know, it's a narrower car. Yeah. So even though the motors are a little narrower than this motor, it's still, you know, it's going to take some fabrication kind of out of the box thinking to actually make it kind of work, I think, to make sure Yeah. your system works. So Vocês tinham legendas aí, mas eu vou falar de novo um pouquinho em português, até para explicar um pouquinho das outras coisas. Esse carro aqui é um carro que o Brian começou a projetar faz acho que um ano e pouco, 2 anos atrás, que ele botou uma suspensão de Corvette C7 atrás, olha o tamanho das rodas, inclusive, e ele fez para caber, na verdade, o motor de Tesla. Esse aqui, para quem nunca viu, é o motor de Tesla, ó, que saiu de um Tesla Performance, não do que nem do Plaid, que eu não tenho, mas é do modelo antigo dos P90D, P100D, P85, que é quando tinha um motor na traseira, e o motor, na verdade, aqui é o... This is the inverter, right? No, this, yeah. yeah, that's the inverter É, side. esse é o inversor, esse é o lado do inversor, ó,
que faz, na verdade, a transformação da tensão da bateria para o motor, ó. E aqui está o motor. Então ele, na verdade, é dividido em dois e aqui tem uma caixa de transferência que tem uma relação de 9,3 para 1 e saem os eixos para o lado. Então esse conjunto aqui ele já tem o inversor, o motor e a relação diferencial, digamos assim, de transferência. Com isso aqui coloca aqui no meio e sai os eixos um para cada lado e já controla. Esse é um projeto bem típico, assim, usando componentes de carros originais. Is this a DC converter? DC. Yeah, what cars it came from? That came out of a Chevy Bolt, I believe. Okay, because I it's got between Chevy Bolt, I got like multiple cars Yeah. in this thing, so it's kind of hard to keep track of. yeah, and I was saying that this is a project that we're using like OEM parts, and Yeah. it's a different approach. Chargers. Yeah. Yeah. Então, assim, ó, isso aqui é o conversor DC-DC, ó, para vocês entenderem. Um carro elétrico, ele tem as baterias, por exemplo, que vão ser instaladas, nesse caso ele está no meio aqui, ó. As baterias vão ficar aqui, ó, num túnel aqui no meio, ó. Batteries go back here too, so batteries in here and batteries down there. Então vai ter um T de baterias aqui, que são baterias do Chevy Volt, e ali embaixo dessa parte. E para a tensão da bateria, que é 400 volts, transformar para a bateria de 12 volts, que toca o sistema elétrico normal do carro, que é a bateria de 12 volts, ó, precisa ter um conversor DC-DC, que ele transforma tipo de 400 para 14,4. Então ele funciona como se fosse o alternador carregando aquela bateria sempre. Isso é do Chevy Volt, bateria do Chevy Volt. This is the charger from... Yeah, two chargers, Chevy Bolt chargers. They've been CAN bus hacked and slightly rewired. Ok. Então esse aqui é outra peça importante no carro elétrico, ó. O charger, que é o carregador. Então daqui ele transforma a energia, por exemplo, assim, da energia elétrica, lá uns 110, uns 220 volts, em corrente, por exemplo, 400 volts DC para carregar as baterias. Aqui ele está usando dois chargers, que está um ali e outro aqui. And then we've got power distribution. E aí esse aqui ele carrega, digamos, a bateria. E aqui é uma caixa de distribuição de potência, porque na verdade, por exemplo, quando carrega, tem os contactores, tem todas as chaves de alta tensão, então tá vendo que é um barramento bem robusto, né? Porque a corrente é muito alta. What's the max amps on usually the Tesla motors? Don't know. Yeah. You know, so there's Yeah, a lot of. But I think it's like we're going to see basically. It's like 600 volts probably, because it's 400 volts, but base. Yeah, I think you can probably increase amps. it. I actually, what I mean, let's say probably because that engine is supposedly to make like 400 something horsepower. Yeah, 450, I think. Ok, 450 cavalos só. In kilowatts, like 330 kilowatts hour. I mean 330 kilowatts divided by, let's say, 400 volts. You'll be 827 amps, maybe. Yeah. Yeah, that makes sense. So this is set for 50. I've got these with these contactors because I've run 3 contactors. I can do 1500 amp. 1500 amps. Yeah. Então a gente tá vendo ali que talvez o motor de Tesla ele vai consumir uns 800 amperes. Isso um chutômetro assim, né? E aqui ele tem contactores para 1500 amperes. Então, só que é 1500 amperes a 400 volts, né? É uma tensão alta. Então, esse aqui é um projeto, ok? Let's see what else we can see. And so, explain now how these dots works. Yes. Okay. So the dots are positioning dots. Okay. And you use the scanner. We'll look at the scanner here in a second, and that allows us to capture it in a 3-dimensional space, and then we can actually import that into a CAD file to actually position it to make sure everything kind of fits prior to going in and starting cutting. And you know, this is very important for your Mustang project. We just don't want to start like taking a sawzall to it, right? So we want to scan it and get a good idea. Is it actually going to fit? Is it going to work before we actually start dissecting it? So so the dots will allow us to do that with the handheld scanner. Então, traduzindo, esses pontos aqui são os adesivos, ó, que eles ajudam o scanner 3D a pegar todo o dimensionamento do carro. E aí, então, eles fazem um scanner do motor. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um Toyota MR2, que é de um outro amigo nosso, Anthony Fragola, é o cara que fez todas as peças de carbono, de fibra de carbono na Ferrari, se vocês se lembram. Então ele fez todos os acabamentos, foi fantástico. Ele tem um outro MR2, um vermelho, que eu já mostrei em algum vídeo do canal, e agora ele comprou esse MR2 aqui para fazer com um motor elétrico também. Então, e ele vai fazer com o mesmo motor de Tesla, e aqui eles estão fazendo exatamente o scan aqui, o scan do cofre do motor, ó, porque esse carro é um motor central atrás, é originalmente um motor 4 cilindros, transversal, então ele fica bem próprio até para botar o motor de Tesla. E aqui é o scanner, ó. So this is the scanner. So it's a laser scanner.
and it's accurate to a millimeter. A milímetro. Ó, então ele tem precisão de 1 milímetro. Ele consegue desenhar, digamos, a superfície assim em 1 milímetro. Ah, aqui tem. So once it's scanned, this is what you end up with. Aham. Aquele this you just made something to show, or this was actually the final scan? You still That's need- the actual scan. We can actually rescan this. You can open the scan up and attach the scanner. Say you missed a section, we can just open it up and rescan. it will figure. Yeah. Aham. So, Legal. Cool. so that's why I'm saying, when you guys do Yeah. it, instead of having somebody, if they miss something, Yeah. having this, you'll be like, you can look at the file Yeah. and say, oh, I need to know Yeah. where that exact bolt is because I want to use that hole to like make a bracket. We can go Uh-huh. back in and rescan. Sim, que ele está dizendo, então, o scanner que tu vai fazendo, o scanner ele vai botando superfície. Aqui, se esquecer uma parte, pode voltar depois e continuar, digamos assim, a parte que ele inclusive identifica. É bem interessante. So this car, how I know Anthony bought this, it was salved or sitting somewhere, right? Yeah, it was like it was basically no engine, no tranny, so it was a perfect candidate Uh-huh. for this project that we want to make an electric. Oh, it actually has some interior part. I mean, how has the interior? And since I know you kind of mentioned Anthony, since he makes all the carbon parts, Yeah. we've already got all Uh-huh. of the Aham. super light, Yeah. 3-pound engine motor lids. So Ah, olha aqui, isso aqui é porque o Antônio Fragola faz todas as peças de fibra de carbono, né? Então ele faz inclusive peças para MR2, ó. Ele já tem bastante coisa. It's going to be a show car, very good show car for his yeah, products. it'll be a show car. Yeah. Yeah. But it'll also, it's also going to be. We want to go against the fastest Ah, yeah. electric MR2, right? Yeah. So it'll probably be the only electric MR2. Uh-huh. Cool. Oh, and that is the body from the supercar. Yes, that's the frame. So Uh-huh. that's the second supercar. That's the Ah, gas okay. version. So the gas version is actually getting a Lamborghini transmission with a Ford Coyote motor with a Ford GT supercharger. Porque quando ele começou a fazer aquele projeto, a ideia dele é fazer 2 carros. Um elétrico com motor de Tesla e um com motor a gasolina. Então, 2 carros iguais, com a mesma carroceria, com o mesmo tudo igual, só que um elétrico e uma combustão. E o motor que ele tem, ó, é uma transmissão de Lamborghini. I told you I may need that transmission for my C8. Eu falei para ele que essa transmissão aqui, ó, é de uma Lamborghini e ela é talvez a transmissão mais próxima a caber no C8, ó, porque ela sai aqui, ó, aqui tem o volante, ó, e aqui sai os eixos e ela tem digamos, uma rabeta assim não tão longa, que talvez daria para adaptar, mas agora a gente já está resolvendo o problema do C8 lá, então não vai precisar. E aí ele tem esse motor aqui. What's the name of this motor? Is like Illuminator? This Illuminator XS. Illuminator XS. É um motor. That's from Ford Racing, so it's actually got all the reworked internals. Ele é um motor que chama Illuminator da Ford Racing. Tem um blower. Is it That's similar from the Ford to? GT. Yeah, esse é Ford GT. Yeah. Esse aqui é um blower que vem no Ford GT, no Ford GT, que é aqueles carros absurdos aqui da Ford. And if you want to see what the car is going to look like when it's done, so that's it. Ele tem um render aqui, ó. So that's the gas, that's the electric, and that's the little mini, that's the go-kart version. Sim, aí ele fez com uma versão mini. Olha só o render aqui. Let's show the mini, what you have here. Yeah, so what we're doing is to make sure the body looks really good, because all we've ever seen the body is in a rendering. Yeah. So I made this is a perfect 2/3 scale of my supercar. It's actually the same wheelbase and the same wheel track as the supercar. It's just 2/3 scale. So that was really made as an exercise, and this actually combines both, right? So it's a hybrid. So we got the gas version, we got the electric version, so this one's actually the offspring. Esse aqui, então, o que ele quis fazer? Ele quis fazer um carro que é 2/3 do tamanho do carro original. Então ele pegou esse carro e construiu literalmente como se fosse um kart, ó. Tá vendo? Ó? Só que é o seguinte, ó, ele tem, vocês estão vendo aqui uma FT600, ó. E essa FT600 controla os 2 motores que tem aqui, ó, porque ele tem um motor elétrico aqui em cima, ó, vocês estão vendo? It's a DC motor, right? What's that? It's a DC motor. No, it's AC. AC? AC okay. 900 amp. Ah, yeah. Então aqui, ó, é AC porque ele tem 3 terminais, 3 polos também. Então ele tem 900 amperes e what's the voltage? 100 volt, 900 amp. Ok. Então ele é 100 volts de baterias. That's all the batteries? That's it? 4 batteries. 4 batteries. Yeah. Tem 4 baterias e dá 100 volts. Those are actually out of Carmen Pfister.
Ah, é? Yeah. Carmen Fisker. Yeah. You know, I met one of the engineers from them. Oh yeah. He's a Brazilian. Yeah, I didn't Yeah, know that. No. yeah, that's cool. Então essas baterias são de um Carmen Fisker, que é um carro elétrico aqui nos Estados Unidos. O inversor é um inversor aqui da... It's a Curtis or... What's that? What's the brand of this? Oh, this is a Curtis. Curtis, right. É um inversor da Curtis. A gente já usou isso aí também lá no projeto Fusca no início lá. E ele toca com 100... E assim, só para entender o inversor, ó, o papel do inversor, ele chega a tensão aqui tipo 100 volts, ó. Ele faz a conversão, a inversão de tensão, né, para digamos assim, para virar de corrente contínua para corrente alternada. E aí sai os 3 polos aqui para o motor que fazem isso. Esses inversores, eles têm uma comunicação CAN com, digamos assim, a ECU, né, a VCU, no caso aqui a Fueltech, que vai estar ligada no pedal, que vai estar ligado tudo, e ela comanda esse inversor para quando ele vai, como é que ele vai, digamos assim, acelerar o motor ou não. Então, para a Fueltech não muda muito ser comandar os injetores ou a ignição, esse tipo de coisa, ou comandar um comando para o inversor que vai controlar o motor elétrico. Mas nesse caso aqui, a Fueltech também está controlando o motor a combustão, ó, que é um motor de 600 cilindradas, it's a Honda engine, right? No, Kawasaki. Kawasaki 600. ZX6R. É. Então é um motor Kawasaki de 600 cilindradas, de moto, né? Que é forte, né? Ainda mais para um negócio pequeno desse. E aí o que ele fez aqui? Ele botou o motor de moto com câmbio tudo, só que ele literalmente botou o motor elétrico, ó, toca uma corrente. It's electric clutch, Que tem uma embreagem, so ó, that gets kicked on and off. que dá para acionar ou não o motor elétrico, e ele tem uma engrenagem que toca o eixo, e aí do outro lado tem a engrenagem, a corrente, no caso, que toca do motor elétrico, e os dois acionam, digamos, o diferencial. Então ele consegue adicionar a potência, que é um híbrido, digamos assim, que tem um motor a combustão e um motor elétrico que consegue adicionar. That's so cool. So then we got to make a body though. Yeah. Right? So to make the body, we've got this machine. E aí ele está falando, para fazer o corpo, So I built this. It's a 5-axis CNC mill. It's only really designed to cut foam or MFD, so lightweight. Nothing like metal or anything like that. It's too big and too flimsy for that, but it does cut foam. Então assim, o que ele fez? Ele fez um CNC de 5 eixos, digamos assim, para cortar espuma ou isopor ou coisas bem, digamos assim, fáceis, né? Não vai ser para cortar metal, mas ele consegue usinar aqui um corpo, consegue usinar um monte de coisa assim com esse equipamento. And then you end up with this. So this is the 2/3 scale body that's going to go on that. Okay. So this is what you cut over there? Yeah, so that's that's all cut. So this is actually the picture of the supercar, right? So this is actually the foam negative of the supercar. And it's all ready for layup. This brown stuff, we were trying a new technique and it didn't work. So we got to go back because it's such a large mold. We've never made something this big before in one pass because this will be laid up in one pass. One pass. This won't be carbon fiber. This is just going to be fiberglass. The supercar will be carbon fiber panels. Okay. But yeah, so what this is going to do is we're going to put this on the go-kart, and then if we have any, if it doesn't look quite right or something doesn't, it'll give us an opportunity to make any changes to the model before we make the big panels. Sim, então o que eles vão fazer, ó? Esse aqui é um pedaço gigante de isopor, ó, que eles colaram, emendaram para fazer um pedaço gigante de isopor. Tá todo estruturado aqui, até dá para ver com madeira, cola, ó. E eles vieram lá naquele negócio e cortaram, usinaram exatamente o desenho do negativo, digamos assim, da bolha, né, do carro. E aí agora eles estavam testando aqui uma tinta diferente, mas não deu certo. E o que eles vão fazer com isso aqui? Eles podem agora fazer o molde em fibra de vidro para ficar mais fácil. Depois eles vão fazer em fibra de carbono para os carros de verdade. Mas é basicamente assim a construção, digamos, de um super carro. That's very cool. And how about this project? This is a custom Alfa. It's an 86 Alfa Romeo GTV6. And what we're doing with this one is actually making it into a rally car. So it's going to have an integral roll cage. Esse aqui é uma Alfa GTV6, que é igual uma Alfa que eu mostrei lá, onde é que eu resgatei a Ferrari. Você se lembra, eu estava fora lá à venda. E esse cara aqui, ele inclusive, o dono desse carro aqui, I think he's coming, right? What's that? I mean, he's coming. He's coming with his other car. Eu vou explicar para vocês uma outra particularidade aí. Ele vai trazer um carro para mostrar pra gente, mas daqui a pouco eu conto uma novidade desse cara.
Mas esse cara comprou essa Alfa para fazer um carro de rally. Então eles estão fazendo todo o Santo Antônio aqui, ó, que é, digamos assim, por fora aqui, mas esse Santo Antônio ele vai ligar por dentro do chassi, aqui por baixo, assim, ó, conectar nos pontos principais do chassi, fazer toda uma estruturação, tudo escondido por dentro, assim, do coisa. Então a única coisa que vai enxergar praticamente é essa parte daqui, e até o tubo aqui tem bastante espaço para botar o tubo bem escondido do Santo Antônio. Então, ó. Did you hear something? I hear something. It might be him. Ah, tem alguma coisa acelerando aí, ó. Vocês escutam? Who's that? Not him? Guess not. I guess not. É. Deu um barulho, deu um som de alguém acelerando o carro aí, a gente ficou na dúvida se era ele vindo aí. Olha aqui, ó, manobrando só no motor elétrico, ó. Esse negócio aqui é impressionante. Daniel steering. Bem legal. Olha aqui, ó. Que legal, hein? Porsche 944. Olha que legal, que loucura. What's up? How are you doing? The Porsche. Good are to you see you, today? man. I'm doing a video for my channel in Brazil, so Oh, nice. you guys can watch. Por supuesto. Yeah. Everybody's good today, I hope. E olha só, então, o que eles fizeram, ó? Eles So this is what I was telling you about the Huh? torsion bars not being adjusted quite right. So big. this side is fine, right? This side's low, right? This side, the color bay. this side's fine. Aham. So we gotta raise that. I Yeah. gotta adjust the torsion bar to make Yeah. it so that side's fine. So this is a 944, the Porsche 944, right? 44 Turbo S. Turbo S. It is our original Turbo S, or a Turbo S car. Frank can tell you more. The engine's built. Yeah. Yeah. Yeah, so it's an M51 block. It was built by, I can't remember the name of the company out of Kentucky, but the engine was built by a company out of Kentucky. These cars are really known for, if you don't change the timing belt and the counterbalance shaft, they'll grenade the engine. So this engine, the original engine was grenaded. So they put the M51 block in there. It's a stronger block, improved head gasket, improved head bolts, and then all of this is part of the Lindsay Racing kit. So M2 Racing does. I mean, it's nothing like Fuel Tech. I mean, remember this is 1989 technology, Yeah. 1980s. So M-Road tune, and then it's got a Lindsay Super 53 turbocharger on it, downpipe, full exhaust from Lindsay Racing. Então esse aqui é um motor que eles chamam o motor 4 cilindros da Porsche. What's the size of the motor? It's like 2.5 liter. 2.5. É 2.5 litros o motor, é um carro da década de 8. What's the year of this car? This engine is out of the 1985, I think, and the year of the car is in 1989. Aham. The Então, 89 has the better suspension and the limited slip differential. ok. Então esse carro aqui é 89, ele tem melhor suspensão, melhor diferencial, mas o motor é de um carro 84, que é um 4 cilindros 2.5 litros turbo. Ele estava explicando aqui que foi feito nos Estados Unidos, mas é um projeto antigo, mas é bem legal. So now you did the wide body and wheels. Man, those wheels are great. All the suspension. Aham. Então eles fizeram agora, botaram aqui, aplicaram esses painéis de wide body e botou as rodas. But I need to tell some of the story that you almost bought the Ferrari before me. I know, yeah, we were looking at that car, but I wouldn't have done it justice. You did an amazing job with that car. But we were looking at that car. That car was out there and available, and I was going to call the guy and offer him less than you paid. And I was going to negotiate with him. And then I looked and it was gone. I'm like, oh, man. And then I saw it ended up your shop, and I'm like, well, it went to a better home than I would have given it. So it was all good. I was excited that you got it. Ele tava falando, esse cara aqui é o seguinte, ele tem um monte de carros legais assim, tem esse Porsche aqui, tem um Audi R8, tem
sei lá, um monte. Ah, tem essa Alfa GTV aqui que eu mostrei é dele, né? E ele tava dizendo que quando anunciaram a Ferrari, a 355, né, que eu comprei, ele tava olhando e ia fazer uma proposta para comprar, mas acabou depois vendo que eu comprei. E aí quando ele descobriu que tava comigo, ficou feliz que pelo menos eu sabia que ia ficar um projeto bom. Mas é um outro maluco aqui também que gosta desses projetos. O Frank vai contar um pouco da história desse projeto, dessa Alfa aqui também, que vai ser legal. So what's the plan on this car? Questo è un GTV 6 fra Italia. Italian. Sì, Yeah, sì. Mi dispiace, non parlo spagnolo. This car is a Fueltech Alfa Romeo GTV6 in the making. Ah, good. So we bought this car out of New Jersey. It was advertised as rust-free. Yeah, well, he was saying, he'll bring a trailer, right? Yes, I'll bring a trailer. And I got into a bidding war. Long story, very long story. I had one in North Carolina that I literally had PPI'd. It was red. It was perfect. The gentleman What's restored PPI? Pre-purchase inspection. Okay. So I had the car completely checked out. And then I went into a conference room at my office. And I didn't want to work. I wanted to wait for the auction to come up, about an hour before. And I'm just working on expense reports. And one of our sales reps comes in. She's like, "Hey," I'm like, "No, you got to get the fuck out. Like, you got to go away. Like, I have to do this thing, right? You want to bleep that word out." So anyway, she comes in, sits down. She's like, "No, I'm hiding out too. I got to get some stuff done." She's smart. She gets on a call with the customer, gets me on the call with the customer. I've got ADD. So the next thing you know, I'm in a video conference with the customer. And I look at my laptop, and it's 10 minutes after the auction. I just slam it shut and I leave. I'm so pissed off. The guy called me. He's like, "Nobody bid on the car. You didn't buy it." And the car went for $10,250. Oh, So about 2 months later, another one came up, and I'm like, "Screw it, we're getting this car." So it was low. It was at like $5,000. So we started bidding on it, and literally, me and two other guys got into a bidding war. Went all the way up to $11,000. So we got the car for $11,000. not The that guy bad. said, "No rust. Like, we've gone through it. Rust-free." We got this car here. I mean, this thing is just like, look. Yeah, we filmed some before. Yeah, this is rust-free, by the way, or what they say in New Jersey, free rust. Right? So then Brian and I started digging into it, and we just said the hell with it. And Brian has just done a tremendous job with the vision on this car. Integrated, we're basically going to have a two-frame chassis that's all pretty much hidden inside of here. But we got a 24-valve Busso 3.2 liter that was a race engine that was built in the UK. Guy was going to do a GTV6 conversion, so it's got the bell housing and everything set up to go to GTV6. And his wife said, "Basta, no more racing. You gotta come home and eat pasta. Pasta on the racing." So we got that engine. It took 6 months to get here. And Richard Melvin, CSR Racing, does a great job on these Alfa Romeos. Still has new production going on updated parts and everything. He got us that engine and shipped it. And it gets halfway across the ocean. They're like, "Hey, we need the engine number." Like, okay, swim out in the middle of the ocean and get the engine number off the engine, right? So literally, we were freaking out because there's DOT paperwork has to be filled out. Thank God we had taken enough pictures where we could find the engine number and read it and have the VIN and everything, only to find out that because the engine was over 25 years old, it's completely exempt. So it didn't need to happen. But yeah, this will have a Fueltech in it. We're waiting because we want to do the glass dash and everything. So That'd be cool. We're waiting for you to come out with technology to run old stuff. I'm just teasing. Yeah, 'cause I know that you this have part we need to cut. Yeah, just teasing. No. You gotta work on stuff that works on these old cars. Yeah. You have these new cars. I love what you've done. With Well, we do a lot of Corvette. old cars, don't worry. Yeah. So hopefully you've got something to make this whole thing go fast. But we're looking forward to it. No, this car will be fantastic. There's a Alfa in Brazil is not very popular, but there's a fan base very, very How wide. can it not be popular? Yeah. Matteo, this is the car that Enzo Ferrari loved. He raced for Alfa, and his last car was an Alfa 164. That was popular in Brazil. And we have one. Yeah. Oh, yeah. So we bought one. Yeah. So you'll see that build. That build is coming, Brian. So That's I'm gonna cool. have his hands full. Ele é um italiano, né? Esse cara é malucão, vocês viram. Então, tá fazendo um projeto maluco aqui do Alfa também. Vai ser um carro legal, um motorzão que ele trouxe da Inglaterra, de corrida, e vai montar. Mas, beleza. Encerramos aqui mais um episódio. Iniciando a saga do Mustang, então. Mustang elétrico, 4x4. Vamos ver quantos HP a gente tira desses motores que a Ford disse, que tem 280 cada um. Vamos ver se a gente não tira uns 600 dos dois combinados e vamos ver como é que vai virar esse carro, como é que vai ser esse projeto. Nós temos a meta desse projeto é andar bem rápido. Obviamente, assim, ó, pode dar um monte de coisa errada, um monte de coisa diferente, tem que mudar o projeto toda hora, faz parte, tem que se adaptar. Nada é garantido, né?
mas vamos fazer uma saga legal aí. Então, obrigado a todos aí que estão assistindo. Até o próximo episódio aí, a próxima saga.